Olá! Sabe aqueles vídeos que rolam na internet de gente que adora filmar aviões pousando e decolando? Sim, tem os canais ótimos sobre isso. Pessoal dedicado. Pois é, e num desses vídeos apareceu um jatinho, um Cessna, prefixo PTLHC, sabe? E o detalhe curioso, um adesivo Favor de Deus. Favor de Deus, interessante. Então, acontece que essa aeronave é usada direto pelo pastor Silas Malafaia e isso puxa o fio da nossa meada hoje. Ah, entendi. O uso de bens da igreja ou associação, né? Exatamente, como bens que estão no nome da Assembleia de Deus Vitória em Cristo ou da associação ligada a ela, a AVEC. Como eles parecem, assim, se misturar com o uso pessoal do pastor. E tem fonte para isso, né? Não é só o vídeo. Sim, nossa análise hoje se baseia em informações bem detalhadas, inclusive, olha só, de uma investigação da Receita Federal. Vamos tentar entender essa dinâmica. Ótimo. É um tema complexo, essa linha tênue entre o que é da instituição e o que é da pessoa física, especialmente em organizações com tanto alcance, né? Vamos começar pelo jatinho, então. Esse Cessna Citation III, na época da compra, foi avaliado em $1 milhão. E tá no nome da AVE, a associação, não do Malafaia. Certo, e ele já foi questionado sobre isso, né? Várias vezes. E ele costuma reagir mal, fica irritado. Insiste que o uso é só para fins da associação. Mas assim, definir esses fins é complicado, né? Muito. E tem a vantagem fiscal, claro. Registrar um bem assim no nome de uma entidade religiosa como a igreja ou a AVIC pode isentar de impostos, como o IPVA, por exemplo. Ah, bem lembrado. Isso dificulta muito qualquer auditoria para saber se o uso é de fato só ministerial ou se tem um pezinho no particular. E os registros de voo? Então, pelo que consta, muitos voos batem com as datas de eventos, pregações dele. Algumas que são pagas, inclusive. O que reforça a dificuldade de separar as coisas. E não para no jatinho. Tem carro também. Um Jeep Commander modelo de luxo, mais de R$300 mil. Adivinha? Registrado na igreja também. Isso. Embora, aparentemente, fosse de uso mais pessoal dele. Tem até uma história dele reclamando de ter que voar de carreira quando ficou sem o jato por um tempo. Isso tudo direciona o olhar para as finanças da AVEX, né? Que, como você mencionou, foram investigadas pela Receita. Exato. E aqui a coisa fica, digamos, bem interessante. A Receita analisou as contas de 2010. Um ano específico. Sim. E apurou que a AVEX recebeu quase R$98 milhões em doações. Só naquele ano. 98 milhões? É. Corrigido pela inflação, hoje seria algo como R$215 milhões. É muito dinheiro. Bastante. E a origem dessas doações? Aí que tá o ponto mais chamativo, talvez. 60% desse valor veio de doações individuais bem altas, acima de R$100 mil cada. 60%? Uau! E a AVEC identificou esses doadores para a Receita? Não, se recusou. A justificativa foi algo como gotas tenuíssimas de milhares de mantenedores. Recusar identificar grandes doadores, isso é um sinal de alerta para a transparência, né? Dificulta entender se há alguma influência indevida, algum conflito de interesse, principalmente para quem tem benefício fiscal. Com certeza, e não foi só isso. A Receita também apontou outras despesas da AVEC que pareciam, assim, fora do propósito da associação. Como que, por exemplo? Gastos com educação de uma familiar do pastor, diárias em hotéis de luxo, faturas de cartão de crédito, até custos do programa de TV dele. Entendi. Despesas que levantam dúvidas se realmente se encaixam na finalidade social ou religiosa da associação. Exato! E qual foi a consequência disso tudo? Bom, foi pesada. A Receita suspendeu a isenção fiscal da AVEC para aquele ano, 2010, e aplicou uma multa, coisa de R$25 milhões. 25 milhões? Sim, claro que a AVEC recorreu, né? O caso foi para o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É onde se discute essas multas da Receita administrativamente. Pode levar anos para ter uma decisão final. Entendi. E o Malafaia, como ele se defende de tudo isso? Olha, a linha de defesa dele é bem consistente. Ele sempre alega perseguição política. Na época, ele culpava o governo Dilma. Ah, questão política. Isso. E ele reafirma sempre que os bens, o jato,
os carros, pertencem à igreja, a AVEC, e que o uso é estritamente ministerial. Ponto final. E ele usa uma linguagem forte para desencorajar questionamentos, né? Mesmo dos fiéis. Muito forte. Tem pregações em que ele fala sobre não tocar no ungido do Senhor, mesmo que o líder seja ladrão, segundo as palavras dele. E até adverte sobre a ira de Deus contra quem se opõe a ele. Pesado. É uma retórica que claramente busca blindar a liderança de escrutínio. Levanta questões sérias sobre accountability, sobre prestação de contas dentro da própria organização. E tem uma mudança curiosa no discurso dele sobre dinheiro ao longo do tempo, né? Tem sim. Hoje, ele é um expoente da teologia da prosperidade. Aquela ideia de que doar é como plantar uma semente para colher bênçãos materiais, financeiras. Certo. Mas no passado, ele mesmo criticava essa visão. Dizia que Jesus não prometeu riqueza material, que era uma afronta associar dificuldade financeira com falta de fé. É uma mudança bem significativa de perspectiva. Interessante essa mudança. Bom, então para a gente amarrar aqui, o que essa análise toda sugere? Olha, o que as fontes indicam é uma tensão muito clara, né? Uma linha bem tênue entre o patrimônio da igreja e da associação e o uso que parece beneficiar diretamente a liderança. O jatinho favor de Deus, os carros de luxo, as finanças da AVEC com doações altas e anônimas, tudo isso são exemplos dessa zona cinzenta, digamos assim. Exatamente. E aí, pensando um pouco além, né? Se a gente junta as peças, isenção fiscal, doações vultosas e muitas vezes anônimas, uso de bens institucionais que parecem ter um componente pessoal forte. Que perguntas isso levanta, né? Pois é. Que perguntas isso levanta sobre transparência, sobre governança? Como é que a gente garante que organizações com tanto poder de influência, com tanta arrecadação, operem realmente de acordo com seus propósitos declarados? Isso tanto perante os doadores que confiam ali seu dinheiro, quanto perante a sociedade em geral, né? Fica essa reflexão.